carta de João. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. João I, a seguir, todos nós encontramos, hein? Então vamos ler então a palavra do Senhor. 1 João, lá no primeiro. O título da minha Bíblia está escrito assim: Cristo, a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Ele é a vida. É Ele. Tudo é para Ele, tudo é com Ele. O homem pode ter perdido todo o controle de tudo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está tudo no controle dele. Vai ser tudo na hora do Pai. Quando for na hora do Pai, vai se cumprir tudo. E a palavra, ela tem que se cumprir na minha e na sua vida. Feliz é aquele que anda com Jesus. A esperança é aquele que anda com Jesus. Um renovo de vida, e a esperança é aquele que tem Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que nos fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocarão da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e a nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, que estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Pode se sentar glorificando o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aqui estamos falando de um profeta chamado João. Um profeta que ele está descrevendo o nosso Senhor Jesus Cristo, porque está falando de um profeta que ele teve a sua intimidade com o Senhor. É isso nos dias de hoje que nós podemos contemplar. Quanto mais buscamos a palavra, mais o conhecimento, mais intimidade temos com o Senhor Jesus. Como que alguém pode falar do pastor Nilton se ele não tem intimidade comigo? Como ele pode falar que eu sou bom se ele não conhece eu? Então, para nós falar de alguém, para nós anunciar alguém, nós temos que conhecer. Nós temos que ter a intimidade com o Senhor, para nós poder falar: Jesus cura, Jesus salva. E para isso nós temos que contemplar Ele na minha vida. Eu, posso sim falar: Jesus salva e Jesus cura, porque nós sabemos que eu fui um testemunho, e eu fui um milagre de cura e um milagre de livramentos também. Então nós estamos falando de um apóstolo que ele viveu com Cristo, ele andou com Cristo, ele viu Cristo comendo, dormindo, pregando, andando, descansando, caminhando e também fazendo milagre. Então ele está relatando que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida. E mais à frente podemos contemplar que Ele está dizendo assim: e o nosso Senhor Jesus, Ele é a luz. Sem a luz, andamos em trevas. Quantos de nós hoje, meus irmãos, andamos nas trevas, andamos na escuridão, andamos palpando coisas que nós não sabemos o que é, mas simplesmente aqui João está falando que o Senhor é a luz. Ele é que nos clareia o nosso caminho, Ele que nos tira de todas as
nossas trevas. É Ele que nos dá a esperança de uma vida nova. Então aqui está dizendo João para mim e para você que o único caminho, é a única esperança de hoje que nós estamos vivendo nesses mundo mal, nessas perseguições malignas, e não cansamos de falar que nós estamos vivendo uma guerra, mas uma guerra com espiritualidade, é uma guerra com Satanás, é uma guerra com o diabo. Se ele puder me travar e travar vocês, ele estraçalha, pois aqui ele está nos amparando, ele está nos alertando que nós temos a esperança em Jesus Cristo, que nós podemos confiar naquela luz. É isso que nós queremos dizer, que aqui diante da presença do Senhor, João está relatando que o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a sua promessa, e ele andou com ele viu maravilhas. Aqui ele pode, e podemos acreditar e confiar, porque é um apóstolo que andou com Jesus, é ele que caminhou com Jesus, ele viu as maravilhas de Jesus, que nós hoje, se nós andamos com Cristo, nós contemplamos milagre na vida do nosso irmão, milagre na minha vida, nós podemos contemplar a esperança de um dia melhor na nossa vida, e quando nós estamos na luz, não estamos em treva. E é assim que Jesus quer falar nessa noite, que para nós ser mais que vencedor, para nós ter vitória, para nós poder estar de pé, com a cabeça levantada, tanto chegar ao meu trabalho, chegar na igreja, chegar no meio dos meus parentes, no meio dos meus colegas, e eu poder levantar minha cabeça e ele olhar e falar assim: esse anda na luz, esse é a luz. E graças a Deus, Deus tem feito maravilha na minha vida. Eu tenho contemplado as maravilhas do Senhor, que quando eu estava numa campanha, ali numa dominação de uma igreja, e eu chegando do meu trabalho, lá em São Paulo, para chegar em Goiânia, e prestando muita atenção, meus irmãos, o que é Deus na vida de um homem, quando ele busca. E eu, graças a Deus, eu só estou falando o que eu contemplo, eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu sinto. É isso que Deus é maravilhoso na minha vida. É por isso que eu falo do Senhor Jesus, e tenho a certeza que Ele me mudou e muda qualquer um se Ele quiser, aquele que busca. Eu chegando de viagem, eu tinha que fazer um exame médico de periódico, ano em ano, com a transportadeira que eu trabalhava. E nesse mesmo tempo, uma semana atrás, eu estava numa vigília buscando o revestimento, buscando o Espírito Santo na minha vida. A minha esposa está aqui, ela sabe, nós passamos da 11h30 da manhã até 5 horas da manhã, buscando o Espírito Santo. Não é buscando chave de carro, não é buscando casa nova, não é buscando tag de 007, não, é buscando o Espírito Santo na vida do pastor. E eu chegando, passado uma semana passou, 8 dias estou vindo de São Paulo, e eu tinha que fazer esse exame. E esse exame, quando eu cheguei, pisei no consultório, era 11h30 da manhã, já estava fechando. O médico já estava com as roupas, com as coisas dele tudo arrumado, as meninas já estavam se organizando, e só tinha eu para fazer esse exame, só eu. E que se eu não fizesse na sexta, não tinha tempo de eu fazer mais, porque aí já ia ser segunda-feira, eu tinha que sair viajar de novo. Pois eu cheguei, fizeram a minha ficha, falou: primeiro você vai ser atendido pelo médico, depois nós fazemos outros exames, porque o médico já está com pressa, ele tem que ir embora. Quando ele chamou Newton Garcia, que eu coloquei minha cara, ele olhou de mim e falou assim: é você que eu estava esperando. É você que eu estava esperando. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
Um médico, tudo de branco, bonitinho, bem ataviado, olhar para mim, um homem operário, trabalhador, chegando do trabalho, 8 dias fora de casa. Imagina a minha situação, a barba, cabelo, vestimento, e o homem olhar para mim e falar que estava me esperando um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não entendi, eu não entendi. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. O senhor quer que eu fique sentado ou fique de pé? Eu falei assim: pode se levantar. E comecei a orar, e determinando que Deus vinha fazer na vida dele, que Deus tinha abrido a visão dele. Porque quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós temos o Espírito Santo, Ele identifica com o outro. Nós não andamos enganados não, meus irmãos e meus irmãos. Quando nós temos o Espírito Santo, nada nos engana. É isso que eu quero dizer. É buscar de todo o coração, é buscar de todo o amor, para que amanhã nós não seja enganado. Porque o diabo está aí para enganar, e ele dá uma mesa bonita para mim e para você. Ele não vem com chifre não, ele não vem cuspir no fogo não. Ele vem de príncipe, ele vem de mesa farta, ele vem de fartura. E nós, sem conhecimento, sem buscar ele na verdade, nós caímos. E quantos estão aí dentro da igreja decepcionados, porque caiu no laço do diabo por falta de buscar o verdadeiro Espírito Santo. E quando eu olhei para aquele médico, ele me abraçou, falou: posso te dar um abraço? Eu falei: pode. E nos abraçou. E lá, meus irmãos, você sabe que o consultório de médico só separava uma folha assim, ó, de separação. Pois eu abri aquela porta, despedi dele, abracei. Pois abri aquela porta. Quando abri aquela porta, todo mundo sentado que nem estava aqui, ficaram olhando para mim. Eu sentei na maior fé. Mas até ali não tinha caído ainda a ficha minha. Até ali eu ainda estava ainda assim sem entender. Porque as coisas de Deus, quando Ele vem, nós ficamos até sem entender pela maravilha e a forma que Ele trabalha na minha e na sua vida. Então não fica admirado quando Deus te levantar. Não fica admirado quando Deus te colocar no pedestal. Não fique, porque Deus é Deus grande. Ele é dono do ouro e da prata. Ele quer o meu melhor e o seu melhor. Só falta nós olharmos para Ele e falar: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade. Porque a palavra nos fala e nos deixa bem claro e não enganar. E nós temos que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta na minha e na sua. Pois eu sentei naquele consultório, e olhando para todo mundo, e glorificando o meu Senhor pela maravilha que Ele tinha, eu tinha recebido dele. E de repente aquele médico sai do consultório incomodado de novo, e ele foi no banheiro dos empregados, foi lá, fingiu que lavou a mão. Quando ele olhou, falou assim: seu Newton, eu preciso falar com o senhor novamente. Eu preciso falar com o senhor pode me acompanhar? Eu fui no consultório de novo, entrei lá e falou assim: na madrugada eu orei ao Senhor. Na madrugada eu orei ao Senhor. E eu olhei naquele homem tudo de branco, um médico. Não é que eu quero ser menor, mas no físico, nós estamos falando agora físico. Imagina um médico olhar para você, tudo desajeitado, 8 dias fora de casa, e falar que você é um homem cheio do Espírito Santo. E ele começou a contar que tinha orado às 3 horas da manhã, que queria uma resposta de Deus. Se Deus fosse com ele, na vida dele, ele ia receber um homem do Espírito Santo de Deus naquele dia. E ele chegou naquele consultório ansioso às 8h30. Ele atendeu 22 pacientes. 22 pacientes ele falou que atendeu. Entrava um, não. Entrava a esperança, a ansiedade de ele atender um por um e olhar na cara de um por um. Ele olhar: não é, não é, não é, não é. 22, com 23 já era 11
6h45, que ele já tinha arrumado as suas malas, guardado os seus aparelhos e pegado a sua maleta para ir embora, apareceu. Olha a glória! E aquele homem começou a chorar, e olhou para mim e falou: posso orar pelo senhor também? Eu falei: pode orar por mim sim. E ali se abraçamos, e ali eu saí, fui atendido, finalizei, e ele foi, pegou seu carro, não sei, foi embora, e eu fui para minha casa. Quando eu entrei no carro que eu tinha, que eu bati partida, eu me senti o homem menor dos menores, eu me senti desse tamanhozinho, eu me senti o homem mais pequeno na face da terra. Eu chorei que nem criança, a minha lágrima descia que nem criança, que eu olhava, não tinha coragem de olhar para o céu, que de tão pequeno que eu sou na presença dele. E ali eu chorava, era para me entregar o exame na empresa, não entreguei. Vim direto para casa e falei: não vou contar para ninguém. E aí eu lembrei na vigília que eu fiz quando eu busquei o Senhor. Quando você busca o Senhor nas madrugadas, quando você busca o Senhor em qualquer momento da sua dificuldade, você pode ter certeza que tudo é na hora dele, tudo é no tempo dele, tudo está determinado no momento dele, pois levou 8 dias para ele me dar a resposta. Então quando você buscar, você pode ter certeza que ele ouviu a sua oração, que ele ouviu o seu clamor, que ele ouviu o seu pedido, mas é tudo no tempo dele, na hora dele. E eu vim de lá, de Aparecida de Goiânia para cá chorando, mas chorava que nem uma criança, de lá aqui soluçando de choro, e falei que eu não ia contar para ninguém. Falei: não vou contar para ninguém. Por que não vou contar para ninguém? Vou guardar para mim. Pois eu cheguei em casa, minha esposa abriu o portão, e olhei bem e falei assim: a única que eu posso repartir, e ela vai acreditar, ela vai confiar, ela vai acreditar. Nega, senta aqui, aconteceu isso, isso e isso e isso no consultório do médico, e eu estou até agora chorando. E Deus tem feito a promessa, e Deus cumpriu com aquela busca do nosso Espírito Santo de Deus. Então busca os dons do Senhor com zelo, porque cada um de vocês tem um chamado na mão dele, cada um de vocês é olheiro, cada um de vocês é vaso na mão dele. Então que ele só quer encher, e se ele